Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Por ser um texto longo e já muito conhecido de todos, vou ler os versos 45, parte do 46 e o verso 47, e peço que você não feche sua Bíblia, porque quero considerar todo este capítulo. Verso 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, parte final do verso, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém. Eu preciso fazer uma declaração peremptória, clara, inequívoca, e a declaração é esta: os gigantes ainda existem, e eles são muitos, e eles são atrevidos, e eles teimam em se colocar no nosso caminho para nos assustar, para nos humilhar, e para nos fazer fugir com as pernas bambas de medo. Gigante é tudo aquilo que parece ser maior do que você. Gigante é tudo aquilo que intimida você. Há gigantes que estão fora de nós, há gigantes que estão dentro de nós. Há gigantes que nós os criamos no laboratório do medo, e eles se levantam como fantasmas para nos intimidar. O gigante pode ser uma pessoa, pode ser uma circunstância, pode ser um sentimento, pode ser uma doença, pode ser um trauma, pode ser um abuso sofrido na infância, pode ser um vício, um hábito, um pecado que tenazmente assedia você. Eu não sei quais são os seus gigantes, mas Deus não nos chamou aqui nesta noite para medir a altura dos gigantes, nem para fugir deles. Deus nos chamou aqui nesta noite para vencer os nossos gigantes. Preciso concordar com Thomas Alva Edison quando disse o seguinte: as nossas vitórias são construídas de 10% de inspiração, de 90% de transpiração. Gigantes não nascem, gigantes são feitos. O próprio Thomas Alva Edison, considerado um dos maiores cientistas de todos os tempos, enfrentou gigantes já desde a sua infância. Quando levado para a escola e não tinha todos os direitos que se tem hoje, a escola o devolveu à sua família. E ele perguntou para sua mãe: mamãe, por que a escola não me quis? E a sua mãe lhe respondeu: é porque você é inteligente demais, meu filho. Seus coleguinhas não vão conseguir acompanhar seu raciocínio. Eu vou investir em você. E veio a se tornar o maior cientista que registrou mais patentes até hoje. Foi, por exemplo, ele que inventou a lâmpada elétrica. Foram mais de 1000 passos para inventar a lâmpada elétrica. Alguém lhe disse: você não se sente fracassado? Depois de tantas experiências? Ele disse: não, eu inventei a lâmpada elétrica. Esta foi uma vitória de mais de 1000 passos. Quais são os seus gigantes? Vencedores gigantes superam as suas dificuldades, por maiores que elas sejam.
Vem à minha mente agora a história de John Milton. Ele ficou completamente cego aos 50 anos de idade. Alguém poderia dizer, não tem mais perspectiva de futuro. Mas depois de completamente cego, ele escreveu o grande clássico, O Paraíso Perdido. Vem à minha mente a história de Ludwig van Beethoven, cujos médicos recomendaram à mãe abortar, porque certamente haveria um problema de formação genética. A mãe se recusou a fazê-lo, e nasceu um gênio da música. Porém, uma surdez progressiva atingiu o pico máximo aos 46 anos de idade. E aos 46 anos de idade, Ludwig van Beethoven estava completamente surdo. Para um músico, parece ser o fim da carreira. Mas depois de completamente surdo, ele compôs as suas mais importantes sinfonias. Ele venceu o gigante da surdez. Talvez nenhuma compositora evangélica ou nenhum compositor evangélico suplantou Fanny Crosby. Fanny Crosby viveu 92 anos. Fanny Crosby compôs mais de 4.000 hinos. Fanny Crosby cantava os seus hinos de cor. Fanny Crosby tinha o Novo Testamento decorado. Fanny Crosby ficou cega, completamente cega, na 6ª semana de vida, por um erro médico. Mas até hoje você e eu cantamos os hinos de Fanny Crosby. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte. Músicas de Fanny Crosby. O texto que nós acabamos de ler nos fala de uma batalha, de uma guerra. Naquela época as guerras eram confrontos pessoais. O exército se formava e encontrava um outro exército e era um embate corporal, com o tanger das armas. E diz a Bíblia que então do lado dos filisteus aparece um duelista, desafiador, um gigante na verdade, 3 metros de altura, a ponta da sua lança pesava 6 quilos, a sua armadura pesava 60 quilos, ele tinha um dardo e tinha na frente dele um escudeiro, e esse gigante se levanta e desafia os soldados de Israel, dizendo, não precisamos lutar não, dê-me um homem para lutar comigo, se ele me vencer nós o serviremos, se eu o vencer vocês o servirão. E diz a Bíblia, que durante 40 dias, 2 vezes por dia, 80 vezes, Golias afrontou, humilhou o exército de Israel, e todos fugiram com as pernas bambas de medo. É nesse ínterim que chega no acampamento de guerra o jovem Davi. Na verdade, ele foi levar um lanche para os seus irmãos e para o comandante. E ele chega exatamente na hora da debandada geral. E ele quer saber o que está acontecendo. E informam a ele que tem um gigante que ninguém tem coragem de enfrentar. E ele pergunta, mas quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Enfrentá-lo-ei, vencê-lo-ei. E de fato o enfrentou e de fato o venceu. Sendo assim, enseja-nos o tema da noite: como vencer os nossos gigantes. E a primeira lição que eu gostaria de destacar está aí no versículo 24, no texto de 1 Samuel 17. Está escrito que todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E a primeira lição é esta: um vencedor de gigantes não escuta a voz dos pessimistas. Tem muita gente que aposta no fracasso. Tem muita gente que olha para o problema e diz: esse problema não tem solução. O mais prudente é desistir.
Quem nunca venceu um gigante vai dizer para você que os gigantes não podem ser vencidos. Quem nunca derrubou um gigante vai dizer para você, é melhor fugir também. Os pessimistas crescem como cogumelo, eles estão por toda parte. Eles vão apagar a chama da fé em seu coração. Eles vão desidratar a sua esperança. Eles vão tirar os seus olhos do foco, que é o Senhor. Eles vão dizer que o seu problema é insolúvel, que a sua enfermidade é incurável, que o seu casamento é irrecuperável, que a sua empresa nunca vai se levantar. Eles vão dizer para você que o mais seguro a fazer é temer e fugir. Mas um vencedor de gigantes não escuta a voz dos pessimistas. A sua confiança não está na sua própria força, a sua confiança está no Senhor. E quando você coloca a sua causa diante do Senhor, para Ele não há impossíveis, para Ele não há problema insolúvel, para Ele não tem pecado que Ele não perdoe, para Ele não tem causa que Ele não resolva, para Ele não tem doença que Ele não cure, para Ele não tem casamento sem solução. Ele é o Deus dos impossíveis. Não escute a voz dos pessimistas. A segunda lição que eu aprendo nesse texto está nos versos 14 a 16. Confira comigo. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e pela tarde e apresentou-se por 40 dias. E a lição é esta: um vencedor de gigantes não fica remoendo as dificuldades do passado, ele olha para as oportunidades do hoje. Entendamos isso. Quando Abner, comandante de Saul, vai à casa de Jessé para alistar alguns de seus filhos para ingressarem no exército de Israel, diz a Bíblia que ele seleciona os 3 mais velhos. Davi era o caçula de 8 irmãos, nem lembrado foi. Talvez Abner pensasse, ele não tem cancha para ser soldado, ele não tem idade para ser soldado, ele não tem experiência para ser soldado, ele não tem habilidades ainda para ser um soldado, nem lembrado ele foi. Entretanto, era o único homem em Israel que tinha coragem para enfrentar o gigante. Talvez alguém vai dizer para você, bom, você ainda é muito novo, bom, você é muito experiente ainda, bom, você ainda não teve aquele curso, ou ainda você não fez aquele treinamento, você ainda não tem todas as habilidades e capacidades necessárias para você enfrentar essa situação. Talvez algumas pessoas vão dizer para você, bom, você não serve ainda para trabalhar no meu time, para fazer parte da minha equipe, você está inabilitado para abraçar ou enfrentar essa situação. E eu quero dizer para você, não fique lamentando as dificuldades do seu passado, olhe para as oportunidades de hoje. Eu conheço tanta gente que diz, eu não tive chance, eu vivi uma infância muito pobre, eu não estudei numa boa escola, eu não nasci num berço de ouro, eu não tive tantos privilégios, eu não tive tantas oportunidades. Estude a história e você verá que os grandes vencedores não nasceram em berço de ouro, eles foram treinados na urdidura da luta. Não fique lamentando o passado, olhe para o presente, das oportunidades que Deus coloca diante de você hoje, para ser um vencedor, em todas as áreas da sua vida. Me permitam uma ilustração. Eu gosto muito de política desde a minha infância, e um dos personagens que me impressionam bastante nasceu no interior de Minas. Seu pai era um caixeiro viajante, um mascate. Sua mãe era professora pública, salário pequeno até hoje. Seu pai morreu quando ele era criança, deixou sua mãe viúva, sem recursos suficientes para bancar os seus estudos. Mas era um moço idealista, estudioso, foi para Belo Horizonte, passou no curso de medicina, foi um estudante tão pobre que a cadeira que ele se assentava durante o curso era um caixote de tomates.
terminou o seu curso, foi para a Europa, retorna, entra na política, e este homem, então, vai inaugurar Brasília, porque é eleito presidente da República Federativa do Brasil, talvez o maior estadista da história política brasileira, em 1961. Eu fico imaginando que se Juscelino Kubitschek ficasse olhando as dificuldades do seu passado, jamais teria alçado voos para o futuro. Quem dirige você é Deus, quem leva você para frente é Deus. Não importa a sua idade, não importa a sua experiência, não importa o grau de instrução, não importa as dificuldades que você já lidou no passado, Deus pode mudar a sua história. Deus pode levantar você nessa geração. Deus pode erguer você para ser um vencedor de gigantes nessa geração. Suas limitações não são impossibilidades para Deus, são oportunidades para um grande milagre de Deus na sua vida e na sua história. Terceiro lugar, veja comigo os versos 28 a 30. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Só fiz uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. Terceira lição: um vencedor de gigantes é aquele que aprende a lidar com os seus críticos. Eu sou pastor há 43 anos. Eu nunca vi, pastor Abdala, alguém se levantando para fazer algo relevante do reino de Deus que não tenha enfrentado críticas. Tem crítica que é positiva, quando o crítico chega para você com a intenção de ajudar você, dizendo o seguinte: olha, você está fazendo desse jeito, mas se você fizer daquele outro jeito, você terá mais êxito. Ele quer o seu bem. Mas há críticos que se aproximam para derrubar você. A intenção não é ajudar, a intenção é derrotar, é desestimular, é fazer você recuar. E o que é curioso, que o maior crítico de Davi não é nem mesmo o gigante Golias. O maior crítico de Davi é o Eliabe, seu irmão mais velho. E agora eu gostaria de dizer para você quando é que a crítica dói mais, porque às vezes ela dói sempre. Mas quando ela dói mais? Primeiro, a crítica dói mais quando ela vem daqueles que deveriam estar do nosso lado e estão contra nós. É o chamado fogo amigo. É quando a crítica vem daquelas pessoas que fazem parte da sua família, da sua igreja, da sua comunidade, da sua parentela, da sua vizinhança, da sua empresa, das pessoas que deveriam remar a seu favor, estão remando contra. Segundo, a crítica dói mais quando ela vem daqueles que nos conhecem há muito tempo e, não obstante isso, ainda nos criticam. Que vejam vocês, se Eliabe era o mais velho, de 8 irmãos, o Davi era o caçula, significa que Eliabe viu Davi nascer, viu Davi crescer, conhecia o caráter de Davi, mas mesmo assim ele critica Davi, apesar de conhecê-lo. Tem gente que é mais incomodada pelas suas virtudes do que pelos seus defeitos. Esses são os críticos que machucam mais. Mas em quarto lugar, a crítica dói mais quando ela é contínua, sem pausa, sem trégua. Olha a pergunta que Davi fez para ele no verso 29. Que fiz eu agora? Só fez uma pergunta. O que está por trás dessa pergunta aqui? Ele está dizendo o seguinte: ô meu irmão, quando é que você vai largar do meu pé? Quando é que você vai parar de me criticar? Vocês já perceberam que algumas pessoas parecem que têm um dom, um ministério da crítica? Você pode fazer tudo certinho o ano inteiro. A hora que você fizer uma coisa que desagradou, lá vem a crítica. Ela é contínua.
Agora, a pior maneira de você se exaltar é criticar o outro. Porque quando você critica o outro, você está se colocando acima dele, como melhor do que ele. É um ato de egoísmo, soberba, de arrogância. Quinto lugar, sabe quando a crítica dói mais? Ela dói mais quando ela vem envelopada em destempero emocional. Olha o versículo 28. Acendeu-se-lhe a ira contra Davi. Uai, mas o que é que Davi fez para Eliabe para ele estar irritado, irado, destemperado? Não fez nada. Mas então por que o Eliabe está irado? Ele está irado com a possibilidade de Davi vencer essa batalha, derrotar o Golias e ele não colher os lauréis da vitória. Desculpem-me dizer isso, não é fácil de dizê-lo, nem muito menos de ouvir. Nós, seres humanos, por causa do pecado, temos mais facilidade de chorar com os que choram do que nos alegrarmos com os que se alegram. Tem gente que pode até lidar bem com o seu fracasso, mas não consegue lidar bem com a sua vitória. Porque na cabeça delas, elas deveriam ser honradas e não você. Esse era o problema de Eliabe. Mas ainda, sabe quando a crítica dói mais? É quando o crítico tem a síndrome de Deus. Porque veja você no verso 28, o que Eliabe vai falar para Davi. Ele diz assim: bem conheço, lá no finalzinho, bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste aqui para ver a peleja. Ora, isso é um juízo de valor. Isso é julgar o foro íntimo. Isso é dizer: eu conheço o que você está pensando, eu sei o que você está sentindo, você está aqui, ô Davi, é por pura maldade. Agora vejamos, ele tem razão na crítica? Por que Davi está naquele acampamento? Para que Davi está naquele acampamento? O que Davi foi fazer naquele acampamento? Entendamos isso. Davi, ao ir ali, ele está sendo muito humilde, porque ele poderia dizer para o seu pai assim: papai, o senhor está me pedindo para levar uns queijos e uns pães lá para os meus irmãos, mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor sabe o que aconteceu na nossa casa? Que no capítulo anterior, capítulo 16, o profeta Samuel é enviado à casa de Jessé com uma finalidade: ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel em lugar de Saul. Quando Samuel chegou, já viu de cara o Eliabe, o cara capa de revista, bonitão, sarado, uma coisa espetacular. Aí o profeta pensou: esse é o ungido do Senhor. Deus disse: não, vai devagar, profeta, você só está olhando o exterior. Esse guarda-roupa todinho aí é casca pura, só tem verniz. Nesse não. Passaram em fila todos os outros filhos de Jessé. Deus disse: não é esse, também não é esse, também não é esse, também não é esse. Aí o profeta perguntou: mas acabaram os filhos? Ele disse: não, tem um caçula, mas o caçula não conta. O caçula está cuidando de ovelha. E o profeta diz: manda chamá-lo, porque nós não vamos sentar à mesa enquanto ele não chegar. Quando Davi chega esbaforido, cheirando ovelha, Deus diz para o profeta: esse aí pode entornar o azeite na cabeça dele. Foi ungido rei de Israel na presença dos irmãos, de toda a família. O Davi poderia dizer para Jessé: ô papai, sinto muito, papai, eu não posso mais ir lá naquele acampamento como office boy. Não dá mais, papai, o senhor não sabe o que aconteceu? Eu sou rei agora, só não tomei posse ainda, mas já fui eleito, já fui escolhido. Eu agora preciso manter minha pose, eu preciso manter minha imagem. Não, o senhor arranja outro, eu não vou não. Portanto, quando Davi vai, ele não é presunçoso, ele não é maldoso, ele é humilde. Mas o crítico é capaz de ver uma virtude sua e dizer que essa virtude é um defeito. Ele é capaz de inverter os papéis. Mas em último lugar, sabe quando a crítica dói mais? A crítica dói mais quando o crítico tem o propósito de humilhar você em público.
Olha a pergunta do Eliabe a Davi no verso 28, confira aí comigo. Ele pergunta assim: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? O que Eliabe está querendo com isso? Está dizendo para o caçula, porque filho, eu sou caçula. Caçula, todos os irmãos acham que pode mandar nele. Tem caçula aqui também hoje? Não é mais ou menos assim? Eu acho que Eliabe está dizendo o seguinte: ô menino, recolha-se a sua insignificância. Vê se enxerga, rapaz. Você não passa de um pastorzinho de poucas ovelhas no deserto, vem aqui querendo onde valentão, enfrentar um gigante que tem um exército inteiro fugindo dele. Quem é você, rapaz? Qual o propósito do Eliabe? Humilhar Davi, em público. Agora, qual é a única atitude para lidar com o crítico? Só tem uma atitude correta. Foi o que Davi fez no versículo 30. Fugiu dele, foi falar com outra pessoa. Permita-me dizer isso com toda clareza. Se você der atenção e ouvido aos seus críticos, você perde a alegria, você perde a paz, você perde o apetite, você perde o sono, você perde a saúde, você perde o foco. Deus não chamou você para gastar o seu tempo com os críticos. Deus chamou você para fazer a sua obra. Deus chamou você para vencer os seus gigantes. Quarta lição que eu aprendo com Davi. Olha comigo os versos 38 a 40. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. A lição é esta: você não é rei apenas usando roupa de rei. Seja você, e seja um especialista naquilo que Deus chamou você para fazer. Quando eu leio esse texto, tem hora que eu dou risada sozinho. Sabe por quê? O Saul era o cara mais alto de Israel. O Davi era um cidadão de mediana estatura. Saul era um manequim 70. Davi, manequim 48, 50. É claro que a armadura do Saul ia sobrar no Davi. Aquilo era um empecilho, era uma tralha. Ele não conseguiu andar, quanto mais correr ou lutar com aquilo. Ele arrancou aquela armadura de cima dele, jogou a espada fora, correu lá no ribeiro, e até hoje quando você vai lá, o ribeiro está lá com pedras bem redondinhas, dá vontade de você jogar algumas também. Botou 5 no embornal e disse: com isso aqui eu sou doutor, disso aqui eu entendo. Eu sou capaz de acertar um fio de cabelo, quanto mais a testa de um gigante. O que Davi está nos ensinando? Davi está nos ensinando, queridos, que você não precisa ser outra pessoa. Deus só fez você e jogou a forma fora. Se você não for você, ninguém mais será. Deus usa cada pessoa com o seu dom, com o seu talento, com o seu estilo. Agora, você precisa ser um especialista naquilo que você faz, em qualquer área da vida. Se você fizer salgadinho, você tem que fazer o melhor salgadinho da cidade. Se você for um professor, seja o melhor professor da cidade. Se você for um médico, um engenheiro, um professor, um advogado, um empresário, um empregado, seja o melhor que você puder ser. O mundo hoje é o mundo dos especialistas. Por exemplo, quem de nós não se lembra que há bem pouco tempo você tinha um médico da família, que era médico do pai, do avô, da mãe, do filho, da filha, do neto, da neta, que clinicava do alto da cabeça à ponta dos pés. Hoje, se a dor é de um lado, é um médico. Se a dor é do outro lado, é outro médico. Se a dor de dente é de um jeito, é um dentista. Se a dor de dente é do outro jeito, é outro dentista. Porque o mundo é o mundo hoje dos especialistas e não das generalidades. Então, o que é que Deus chamou você para fazer? O que é que você faz? Qual é a sua profissão? Qual é o seu trabalho? Seja um especialista.
Não fique na média do medíocre. Você é crente, não seja um crente meia boca, seja crente de verdade. Ande com Deus, honre a Deus, seja fiel a Deus, leia sua Bíblia, tenha uma vida abundante de oração, seja um crente fiel, seja um crente dizimista, seja um crente generoso, ponha a mão no arado e não olhe para trás. Essa é a lição que eu aprendo com Davi nesse texto. Mas uma quinta lição que eu gostaria de partilhar. Vamos ler agora os versículos que nós lemos no começo, 45 a 47, não preciso reler. E o princípio que está aqui é este: muito embora você seja especialista no que Deus chamou você para fazer, você precisa entender que a vitória não vem da sua perícia, da sua capacidade, da sua especialidade. A vitória vem das mãos de Deus. Quando Davi vai enfrentar o gigante, ele diz: você vem contra mim com espada, com pau, com escudo, com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, e toda a terra saberá que há Deus de Israel, que o Senhor nos dá a vitória, não com armas carnais, mas com armas espirituais. Oh, irmãos amados, essa é uma lição fundamental na vida. A Bíblia diz que se você for se gloriar, não se glorie na sua força, não se glorie no seu poder, não se glorie na sua riqueza, glorie-se em conhecer ao Senhor. A vitória não é do braço da carne, a vitória vem de Deus. Quem capacita é Deus, quem triunfa sobre os nossos inimigos é Deus. Você precisa entender isso, porque do contrário, você vai achar que a vitória veio das suas mãos, e não é verdade. É Deus quem entrega, é Deus quem faz, é Deus quem abre portas, é Deus quem fecha portas, é Deus quem capacita, é Deus quem unge, é Deus que dá vigor e poder. É Deus, do começo ao fim, tudo vem dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Mas há uma sexta lição que eu quero partilhar. Versículo 48, veja comigo. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. E a lição é essa: um vencedor de gigantes tem pressa para vencer. E eu peço a você que compare o verso 48 com o verso 24, que é a metade do 48. Porque no 24 diz que todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele. O verso 48 diz que, sucedendo, dispondo-se os filisteus a encontrar-se com Davi, esse apressou, deixando as suas fileiras, e correu de encontro ao filisteu. Enquanto uns fogem, outro corre para solucionar o problema. Pensemos aqui. Às vezes, irmãos, nós somos lerdos em enfrentar os nossos problemas. Desculpe da expressão, às vezes nós vamos empurrando com a barriga, ou colocando o problema debaixo do tapete, protelando, postergando, adiando a solução. Aquela conversa, aquele confronto, aquele aconselhamento, aquela decisão. Vamos adiando, deixamos para depois. Amanhã eu resolvo isso. Quem sabe, outra hora. Eu aprendi com a minha mãe uma frase muito simplória, mas verdadeira. Ela disse assim: meu filho, é melhor ficar vermelho por meia hora do que amarelo a vida inteira. Tome decisões. Porque quanto mais você adia a solução do problema, mais o problema fica encruado, difícil de resolver. Davi age 100% diferente dos soldados de Israel. Os outros fugiam, ele avançou. No território que todo mundo achava que não tinha solução, ele viu a saída, ele viu a solução. Então, em nome de Jesus, não se acovarde. Os tímidos, os covardes, não herdarão o reino de Deus. É hora de avançar, é hora de agir, é hora de enfrentar o problema, é hora de derrotar os gigantes, é hora de vencer o pecado, é hora de enfrentar as mais duras batalhas da vida e dizer: Deus vai me conduzir em triunfo, Deus vai me dar a vitória vem das mãos de Deus. E eu encerro com a última lição.
Veja comigo o verso 52. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gate até Ecrom. A lição aqui é esta: um vencedor de gigantes é aquele que pode até fazer carreira solo para enfrentar o problema, mas não celebra a vitória sozinho. Ao contrário, ele encoraja outros também a vencerem. Quando Golias veio de encontro a Davi, e Davi corre de encontro a ele, o gigante o afronta, zomba dele e o escarnece, blasfema contra o seu Deus. E Davi diz: você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi, que já tinha enfrentado um leão, já tinha enfrentado um urso, já tinha enfrentado as feras predadoras das suas ovelhas, pega a sua funda e encaixa uma pedra, gira a funda, e aquilo é um míssil, aquilo é um projétil, e ele encrava aquela pedra na cabeça, no crânio do Golias, e ele cai, e Davi sobe em cima do seu corpo gigantesco, pega a sua espada e tosa a sua cabeça. E quando os soldados tímidos e acovardados de Israel veem essa bravura de Davi, recobram ânimo e todos entram na peleja e conseguem uma consagradora e exponencial vitória. Um vencedor encoraja outras pessoas a vencerem. Pense comigo agora na igreja. Quanta gente que você conhece está precisando de uma palavra, de um telefonema, de uma visita, de um encorajamento. Meus irmãos, a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Você pode animar alguém, você pode orar com alguém, você pode levar esperança para alguém, você pode estimular alguém a entrar nessa corrida e vencer também. Davi foi isso, Davi fez isso. Uma das histórias que mais me encantaram no mundo esportivo ocorreu em Seattle, nos Estados Unidos, numa Paralimpíada. E a modalidade mais esperada naquela Paralimpíada era a corrida no estádio de moças com deficiências. Aprendi hoje uma lição linda com o pastor Abdala, juntos nós aprendemos isso hoje. Não se usa a palavra pessoa deficiente, pessoas com deficiência, porque a deficiência não é um impedimento para grandes coisas. E aquelas moças entraram então na pista de corrida e havia uma candidata que era a provável vencedora para ganhar a medalha de ouro. O estádio inteiro a admirava, o estádio inteiro a aplaudia, o estádio inteiro a encorajava a correr e ganhar a corrida. Ao sinal da largada, todas partiram, mas essa candidata preferida, a mais capacitada talvez para vencer, partiu à frente e ganhou boa distância. O estádio entendia que ela seria a campeã, que ela alcançaria a vitória e aplaudia ruidosamente, mas de repente ela tropeça e cai. A que vinha em seguida recebe os aplausos da multidão para prosseguir, avançar e ganhar a corrida. Mas para espanto de todos, quando ela chegou perto daquela que estava à frente, ela parou, estendeu a mão à que estava caída e a levantou, rompendo o protocolo daquela Paralimpíada. As retardatárias chegaram e todas elas deram as mãos, e todas elas correram juntas para a reta de chegada, quebrando completamente o protocolo, mas ensinando uma lição ao mundo inteiro. As vitórias mais doces são aquelas que nós as compartilhamos com outras pessoas. Não basta você vencer, você precisa encorajar outras pessoas a vencerem também. Mas, meus irmãos, Davi foi um vencedor.
Mas Davi não pôde vencer a principal batalha da vida, a batalha contra o pecado. Essa ele não conseguiu vencer. E eu quero dizer para você que nós também não poderemos vencer com as nossas próprias forças. Mas o filho de Davi, o nosso Salvador, Jesus Cristo, o amado de Deus, veio ao mundo para vencer o pecado, para vencer o diabo, para vencer a morte. E o filho de Davi pode dar vitória a você e a mim, deste maior problema da nossa vida. Sem ele nós jamais venceremos, mas com ele nós somos mais do que vencedores. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30. Eu queria pedir à igreja para, a uma só voz, nós lermos esse texto. Vamos juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Todos vocês têm plena consciência de que a carta de Paulo aos Romanos é o maior tratado teológico do Novo Testamento. É considerado um manifesto cristão. Outros chamam de o Evangelho segundo Paulo. Paulo escreveu esta robusta epístola quando ele estava a caminho de Jerusalém, depois de ter passado 3 anos em Éfeso. E ele estava indo levar uma oferta aos pobres da Judeia, e descreve nesta carta, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 15, que o projeto de vida dele era, ao entregar a oferta em Jerusalém, viajaria para Roma, passaria um tempo com a igreja de Roma e seria enviado pela igreja de Roma até a Espanha. Nesta carta, Paulo, que nunca tivera outrora em Roma, expõe de uma maneira singular o Evangelho. E ele tem como base da sua mensagem a gloriosa doutrina da justificação pela fé. Nos capítulos de 1 até 1:23, ele mostra que o homem é pecador. Todos são pecadores, desde os pagãos mais depravados, aos judeus mais ortodoxos, ou aos moralistas mais rigorosos. Ninguém escapa. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em virtude deste fato, é que ele então apresenta a verdade de que a salvação não é por mérito, não é por obra, não é comprada, mas a salvação é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. E que o homem é justificado em virtude da obra de Cristo e recebida esta verdade gloriosa pela fé. E ele não só apresenta essa doutrina, como exemplifica essa doutrina, mostrando que os 2 personagens mais importantes da história de Israel, Abraão e Davi, foram justificados pela fé. Ele retrata os frutos desta justificação no capítulo 5, mostrando que nós temos paz em relação ao passado, graça em relação ao presente e glória em relação ao futuro. Ele retrata também a nova vida que temos em Cristo no capítulo 6,
o conflito espiritual que ainda existe no nosso coração, que é um campo de guerra, é uma batalha civil ambulante, no capítulo 7, e alcança as alturas excelsas do seu pensamento teológico, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 8. É claro que ele avança depois no 9, 10, 11, onde ele trata de Israel, o 9, a eleição de Israel, o 10, a corrupção de Israel, o 11, a restauração de Israel, e fecha a sua carta dos capítulos 12 a 16, fazendo uma aplicação desta verdade doutrinária. No 12, ele trata do nosso relacionamento com Deus, com nós mesmos, com os nossos irmãos, e até com os nossos inimigos. No 13, ele trata do nosso relacionamento com as autoridades constituídas. E no 14, 15 e 16, ele trata do nosso relacionamento com irmãos nossos, que têm diferenças entre nós e eles, com coisas secundárias, não de coisas essenciais. Aqui no capítulo 8, irmãos, Paulo chega então ao que nós chamamos de pináculo da revelação bíblica, do ponto culminante da fé cristã. E ele vai mostrar de que agora já não tem mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele vai mostrar que nós agora somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Ele vai mostrar que o Espírito Santo de Deus habita em nós como nosso intercessor existencial. Ele ora por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. Ele vai mostrar que o Espírito Santo também nos assiste em nossa fraqueza. E aqui, a partir do verso 28, ele vai apresentar-nos a beleza singular do grande plano, projeto de Deus na nossa vida. Então, destaco algumas verdades a partir desse momento. Em primeiro lugar, Paulo retrata aqui uma convicção inabalável, quando ele diz no verso 28 assim: sabemos. E apenas esta palavra tem um universo de compreensão espiritual, porque o termo que ele usa é um termo técnico, não é um sabemos teórico, não é um sabemos de ouvir falar, não é um sabemos que apenas povoa a sua cabeça, sua racionalidade, mas é um sabemos resultado de uma experiência empírica, de um fato concreto. Não é a linguagem da conjectura hipotética, é a linguagem da certeza experimental. Sabemos. E é importante entender, porque quando eu digo nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, pode parecer que então nós somos ufanistas, pode parecer que nós somos triunfalistas, pode parecer que nós estamos negando a existência do mal. E acabamos de, neste culto, ver o nosso pastor solicitar oração para irmãos nossos que estão enfermos, lidando com câncer, com enfermidade grave, com angústia na família, com enfermidade na família. Quando ele diz nós sabemos, ele não está dizendo que tudo que vai acontecer na nossa vida são coisas favoráveis, são coisas em si mesmo boas. Por exemplo, ele tinha plano de ir para Roma, era projeto dele ir para Roma, mas ele não foi para Roma como ele esperava ir. Ele chega em Roma preso, ele chega em Roma algemado, ele chega em Roma não para ir para a igreja, mas para ir para a cadeia. A providência é carrancuda. Mas ele vai entender uma coisa, que quando as circunstâncias fogem ao nosso controle, elas estão rigorosamente debaixo do controle de Deus. Porque ele vai afirmar isso na sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 12, dizendo assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam, para que eles não ficassem tristes, que pena, coitadinho do Paulo, planejou tanto, quis tanto ir a Roma, agora está preso, coitado do homem. Diz: eu quero que vocês saibam, meus irmãos, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, as coisas podem fugir do nosso controle, mas não foge do controle de Deus. As coisas podem frustrar os nossos planos, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Então ele afirma categoricamente: nós sabemos.
Ele está no final da vida e diz, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Foi o que José disse para os seus irmãos lá no Egito, quando eles estavam com medo dele. Olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bênção. Talvez no momento que você está vivendo o drama, a dor, que pulsa e lateja no seu peito, você diz, meu Deus, cadê o Senhor? Onde estás tu, Senhor, que não me socorres, que não me ajudas? E Deus está dizendo assim, meu filho, calma, eu estou trabalhando, os homens estão intentando mal contra você, mas eu vou reverter isso em bênção na sua vida. Nós sabemos. Foi o que Jó confessou no final da vida. Quando você lê a história de Jó, e a melhor maneira, eu já disse isso aqui algumas vezes, e eu gostaria de repetir isso, tire um sábado, tire um feriado, dá uma lida no livro de Jó, numa sentada só, porque esse fato de você ler um versículo hoje, um outro daqui a um mês, daqui mais outro mês, você não pega o fio da meada, você não pega a história toda, você não pega o sentido do texto. E quando você está lendo e vendo os dramas de Jó, você fica, meu Deus, é muita luta, é muita prova, é muita dor, é muita angústia, é muito sofrimento, é muita injustiça que ele sofre, além das perdas, dos bens, além da enfermidade, além do luto pelos filhos, além da disposição da sua mulher de dizer, amaldiçoa esse Deus e morre, além das críticas mais severas dos seus amigos. Ele vai concluir no final assim, agora eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você e eu nesta noite podemos dizer como Paulo, nós sabemos que Deus está no controle da nossa vida. Tem luta, tem vale, tem dor, tem lágrima, tem choro, mas nós sabemos, bendito seja Deus. Há uma segunda verdade que eu gostaria de destacar, eu chamo de um otimismo ultra circunstancial, quando ele diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam. Eu acho isso fantástico, porque notem, que ele não está dizendo que todas as coisas são boas, porque não é verdade que se você é crente, só coisa boa vai acontecer com você. Crente sofre atentado, bala perdida e bala não perdida, porque tem bala que não é perdida. O cara queria acertar. Ontem nós vimos uma história dessa. Um movimento na cabeça do ex-presidente, na hora do tiro, livrou-o da morte. Crente enfrenta assalto. Crente perde emprego. Agora, o que Paulo está dizendo é que, embora a circunstância seja carrancuda, Deus vai usar essa situação, reverter essa situação, trabalhar essa situação, para que ao fim, essa circunstância, hoje tão dolorosa, contribua para o seu bem. Agora você está gemendo, agora você está chorando, agora você está até esperneando, mas no final você vai entender, Deus sempre esteve trabalhando para o meu bem. Isso é fé, é compreensão. Então, me permita 2 exemplos. Havia um menino que tinha feito um barquinho de papel e estava brincando à beira de um lago, soltando papel, mas ele tinha o controle do barquinho dele. De repente, uma onda leva o barquinho para longe dele e ele começa a chorar. Aí vem uma pessoa e diz, eu vou te ajudar. E pegou algumas pedras e começou a jogar as pedras na direção do barquinho, próximo do barquinho. E o menino protestou, não faça isso. Não, calma, eu estou te ajudando. A pedra vai cair perto do seu barco,
vai formar uma onda em sentido contrário, e essa onda vai empurrar o seu barquinho para perto de você. Tem pedras que caem na nossa vida, não para nos atingir e nos ferir, mas para trazer de volta o nosso barquinho para perto de nós. A reverenda Amantina Adorno Vassão, que foi pastor da Catedral do Rio por tantos anos, conta num dos seus livros que um dia ele foi convidado, pastor Ival, para pregar num culto de gratidão, de ações de graças. Era um jovem, em São José dos Campos. E ele perguntou assim para o jovem: mas por que você está me convidando para pregar? Qual a sua gratidão? O que você quer agradecer a Deus? E o moço respondeu: eu quero agradecer a Deus pela minha doença. Falou: não, você deve estar confundindo. Você está querendo agradecer a Deus pela sua cura. Falou: não, eu quero agradecer a Deus pela minha doença. Mas como assim? E o rapaz explicou: eu estava muito longe de Deus. Meu coração estava completamente embrutecido, endurecido, eu era rebelde contra Deus, eu era um problema para minha família, eu era um transtorno para minha casa. Aí chegou a enfermidade. E foi a enfermidade o instrumento que Deus usou para quebrar a dureza do meu coração, para abrir os meus olhos espirituais, para que eu me voltasse para Deus e encontrasse no Senhor Jesus Cristo salvação para a minha vida. Eu não quero hoje agradecer a cura, não. Hoje eu quero agradecer a minha enfermidade, porque foi ela o instrumento de Deus para que eu voltasse para o Senhor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. É claro, irmãos, que Paulo não está dizendo que essas coisas se encaixam por si mesmas. Nós não cremos em horóscopo. Se eu olho para o céu, bom, os astros hoje são favoráveis, não, amanhã estão contrários. Não, nada disso não. Não está dizendo que as coisas se encaixam por si mesmas, não. O que ele está dizendo é que Deus está tecendo a sua vida, entretecendo os acontecimentos, para que tudo isso concorra para o seu bem. Mas uma terceira verdade que eu gostaria de trazer aqui é o que eu chamaria de uma bem-aventurança imediata. Todas as coisas cooperam para o bem. Não é para o mal, não. Cooperam para o bem. Para o bem. E que bem é esse? Qual o grande projeto de Deus na sua vida? Qual o plano de Deus para a sua vida? Às vezes as pessoas estão sempre perguntando: para que eu nasci? Para que eu existo? Por que eu estou aqui? Qual a finalidade da minha vida? Por que eu estou existindo? Que bem é esse? Será que é você ficar rico? Será que é você se tornar uma pessoa conhecida? Será que é você ter uma saúde robusta? Será que é você ser uma pessoa famosa? Que bem é esse? Do que Paulo está tratando? E eu gostaria de dizer para você que o grande projeto de Deus na sua vida é que você seja uma pessoa lapidada, burilada, cinzelada, moldada, forjada no cadinho de Deus, para você ser parecido com Jesus. Dizem os entendidos na área dos metais nobres, os ourives, que um ourives sabe quando tirar o ouro do cadinho, quando as impurezas vão se derretendo e o ouro vai ficando depurado, é quando ele olha e vê o seu rosto refletido no metal. Aí está pronto. Deus está olhando para você e para mim. E o Pai quer ver a beleza de Jesus, o reflexo de Jesus na nossa vida. Esse é o bem. Ele está trabalhando para isso. E eu gostaria de pensar com você em algumas circunstâncias. Por exemplo, quando Deus permite uma providência difícil na vida, na hora você não entende, e aí Deus vai usar aquela circunstância para produzir algo grande para a glória do seu nome. Vou dar um exemplo. Acho que todos vocês conhecem a história de John Bunyan. John Bunyan era um irmão do século XVII, pregador do evangelho de praça pública, lá no interior da Inglaterra. E ele foi proibido de pregar em praça pública. E ele disse: mas eu vou pregar em praça pública. E ele foi preso por pregar em praça pública.
E disseram para ele: se você prometer para nós que você não vai pregar mais, você vai ficar solto, você vai voltar para sua casa. E se vocês me soltarem hoje, amanhã eu estou na praça pregando. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E ele ficou 14 anos preso. E foi nessa prisão, nas agruras desse cárcere, que ele vai escrever, possivelmente, o livro mais lido no mundo depois da Bíblia, O Peregrino, que tem sido uma fonte de consolo para tanta gente, que tem sido instrumento para a salvação de tantas pessoas. Entenda isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Mas veja você, em quarto lugar, um privilégio inaudito para o bem daqueles que amam a Deus. Veja você uma coisa: não é verdade que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. A Bíblia diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia na carne, da carne colhe corrupção. Mas se você ama a Deus, é o próprio Deus que começa a tecer os acontecimentos da sua vida, como que Deus fazendo uma espécie de tapeçaria divina e mostrar a beleza do projeto dele. Me permita ilustrar de duas maneiras. Um menino foi encontrado na rua, correndo, um pacote assim no braço, como aquelas sacolas de supermercado de papel, como que enterrando a sacola no peito, feliz da vida. E alguém olha para ele, surpreso, e diz: menino, o que é que você está levando essa sacola? Para estar tão feliz assim? O menino respondeu: é uma coisa muito boa. Uai, mas o que é então, afinal? O menino respondeu: eu não sei não. Uai, mas se você não sabe, como é que você sabe que é uma coisa muito boa? E o menino respondeu com um sorriso 9,15. Você conhece o sorriso 9,15? É porque foi meu pai que me deu. Foi meu pai que me deu. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu li há poucos dias, Arival, num escritório pastoral, a seguinte frase: vai dar tudo certo. Se ainda não deu tudo certo, é porque não chegou no fim ainda. Vai dar tudo certo. Se ainda não deu tudo certo, é porque não chegou no fim ainda. Dizem os estudiosos que Miguel Ângelo, das muitas obras que começou cinzelando no mármore com seu formão, ele só terminou 14 obras. Muitas outras ficaram incompletas, na pedra quase bruta. Deus não é como Miguel Ângelo. Deus não começa um projeto para largar para lá. Deus não desiste de um projeto. O que Deus começa, Deus termina. E não termina meia boca, termina perfeito. Você é obra-prima de Deus. Deus não desiste de você. Deus está trabalhando em você. Deus está esculpindo em você a beleza do seu filho. É claro que se eu fosse uma pedra bruta, como o mármore, blocos de mármore de Miguel Ângelo, a cada martelada e a cada formão que entrasse, arrancasse uma lasca, dizia: ai, está doendo. Mas eu fico imaginando que depois que ele terminou, Davi, Moisés, Pietá, ele chegou a bater com um formão na perna de Davi. Parla. Era tão perfeito, era tão belo. Deus está esculpindo em você a beleza de Jesus.
a beleza de Jesus. Hoje talvez você não está entendendo. Como aquela menina que estava muito magoada com Deus, porque a sua mamãe havia falecido, e o pastor foi visitá-la, e ela disse: pastor, eu estou muito magoada com Deus, Deus foi muito injusto comigo, tem tanta gente ruim aí, Deus foi tirar logo a minha mãe. Aí o pastor, sem poder falar nada, pensando, refletindo, e a mulher fazendo um bordado à mão, e o pastor conversando com ela um pouquinho, daqui a pouco, alguma palavra ou outra. Lá pelas tantas, Deus deu um insight para o pastor. Ele pegou o bordado da mão dela, virou pelo avesso, disse: não entendo você, uma moça tão inteligente, tão prendada, fazendo uma coisa tão horrível, tão feia. As linhas são soltas pelo avesso, não tem harmonia, não tem plano, não tem projeto, não tem beleza. E a moça protestou: mas o senhor está vendo também o bordado pelo avesso? E o pastor disse: filho, você está olhando para a vida pelo avesso. Deus não erra, Deus não falha. O projeto de Deus é perfeito. Agora você não está entendendo, mas você pode afirmar: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse projeto não é temporal. Versículo 29. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, se você algum dia tiver alguma dúvida: para que eu existo? Por que Deus me criou? Por que Deus me salvou? Essa dúvida você pode tirar agora. O grande projeto de Deus na sua vida não é você ser essa pessoa, aquela outra pessoa, uma famosa, rica, culta, inteligente, etc, etc. Isso pode vir a reboque. O grande projeto de Deus na sua vida é transformar você à imagem do Rei da Glória. Ele não quer apenas levar você para a glória, ele quer transformar você também à imagem do Rei da Glória. Mas agora, eu queria levar você para o verso 30, que nós chamamos na dogmática cristã de os elos da salvação, dentro desse plano perfeito de Deus, e Paulo diz assim: e aos que Deus predestinou. Esse assunto é um assunto sensível no meio cristão evangélico, porque algumas pessoas têm dificuldade de aceitar essa doutrina bíblica, porque é uma revelação de Deus, não é uma lucubração humana. E eu queria muito que você pudesse hoje compreender essa verdade à luz da Escritura, fazendo uma pergunta muito simples: quem é que escolhe quem? Foi você que escolheu a Deus ou foi Deus quem escolheu você? E a verdade incontestável é que foi Deus quem nos escolheu. Segunda pergunta: quando é que Deus nos escolheu? A Bíblia diz: antes da fundação do mundo. E foi isso que levou os teólogos de Westminster a entender essa verdade. Os irmãos lá do sínodo de Dort, na Alemanha, em 1618, 1609, a entender que esta eleição é incondicional. Porque eu não fiz nada. Eu nem existia ainda. Eu não tinha nascido ainda, não tinha sido concebido ainda. E Deus já havia me escolhido. Mas Ele me escolheu não por causa dos meus méritos, dos seus méritos. Ele nos escolheu em Cristo. Com que propósito? Para sermos santos, irrepreensíveis. Deus me escolheu porque previu que eu ia crer? Não. Eu criei porque Ele me escolheu. Ele me escolheu porque viu que eu ia fazer boas obras? Não, Ele me escolheu para as boas obras. Ele me escolheu porque viu em mim santidade? Não, Ele me escolheu para que eu seja santo e irrepreensível. Tudo, meus irmãos, procede de Deus. Tudo procede de Deus. De A a Z, a nossa salvação é obra de Deus. Paulo diz outra verdade gloriosa, ele diz: aos que Deus chamou, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Preste atenção nisso. Os nossos meninos, daqui a 2 horas, viajarão 40 horas para o interior da Bahia.
eles vão pregar o evangelho ali. Eu não tenho dúvidas de que eles vão trazer suas mãos cheias de feixes. Eu não tenho dúvidas de que eles vão ter experiências maravilhosas de levar o evangelho e ver pessoas sendo convertidas. Porque esta mensagem é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Ela é uma dinamite de Deus. Agora, Deus tem dois tipos de chamar. Tem um chamado externo e tem um chamado interno. Tem um chamado dirigido aos ouvidos, tem um chamado dirigido ao coração. Se nós pudéssemos hoje, nesta noite, ouvir testemunhos de conversão, quantas coisas lindas nós ouviríamos. Eu fui criado no Evangelho, desde o berço. Meu pai era um presbítero da igreja, pregador leigo. A minha casa era a casa que hospedava os pastores, igual a casa do Orival. Chegava gente toda hora. Ele contou aqui agora há pouco, no culto das 5. Até os 17 anos, eu frequentava a igreja. Eu não perdi o culto, não perdi a escola dominical. Mas eu ainda não era convertido. Mas como é que eu fui convertido? Por uma obra sobrenatural de Deus. Tinha acabado de sair da igreja. Tinha ouvido a mensagem. E fui dançar. Era a época do rock and roll. Liguei uma vitrola e estou dançando sozinho. Olha lá. Igual um maluco. E aquela voz do evangelho que eu ouvi lá na igreja buzinou no meu ouvido. Está tudo errado. Você não tem paz nisso aí. Sua vida não satisfaz com isso aí. Eu parei a música na hora. Me dobrei e disse: Senhor, eu sou teu. A fome pela palavra, amor por Jesus, vontade de pregar o evangelho. Jesus mudou minha vida ali. Não tinha um pregador, não tinha ninguém me exortando. Aquela palavra que eu ouvi lá dentro da igreja foi aquela voz do evangelho que entrou no meu coração. Deus chama de diversas formas. Chama você escutando uma música mundana, chama você num estádio de futebol, chama você na rua, chama você num leito de hospital, chama você num banco de universidade. Ele chama, e a voz dele é poderosa. A voz dele é poderosa. Todos nós que viemos aqui, meus irmãos, que um dia nós ouvimos esse chamado. Bendito seja Deus. Paulo diz assim: e aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Significa o seguinte, que seu nome hoje está lá no tribunal de Deus, nos anais dos processos celestiais. E eu tinha lá uma palavra sobre a minha vida, culpado. E de repente, um outro alguém, santo, justo, puro, assumiu o meu lugar, tomou sobre si o meu pecado, carregou com o meu pecado sobre o seu corpo no madeiro. O próprio Pai lançou os meus pecados, as minhas mazelas, as minhas iniquidades sobre ele, o seu Filho. E Deus aplicou no seu Filho, que era o meu substituto, toda a justiça dele. E ali na cruz, Jesus sofreu o golpe da lei que eu devia sofrer, morreu a morte que eu devia morrer, bebeu o amargo cálice da ira de Deus que eu devia beber, pagou a minha dívida, quitou a minha dívida, morreu pelos meus pecados. E então, a Bíblia diz que quando eu creio em Jesus, Deus coloca lá na minha ficha: agora você está quites com a lei de Deus, você está quites com a justiça de Deus, agora não há nenhuma condenação mais sobre a sua vida, agora você está justificado. Significa que você hoje tem um depósito infinito na sua conta, toda a justiça de Cristo está à sua disposição, a seu favor. Isso é tão maravilhoso, porque no dia que o crente entende isso, acabam muitos dramas. O chicote da culpa é quebrado. Para entender que justificação é mais do que perdão. É mais do que perdão.
Teologicamente falando, perdão é um conceito negativo. Ou seja, pensa numa dívida, que pecado é dívida. Perdoa-nos as nossas dívidas. Eu tenho um débito que eu não posso quitar. Alguém vem e paga esse débito por mim, eu não tenho mais a dívida. Não tenho mais a dívida. Mas eu estava quebrado, continuo quebrado. Só não tenho dívida mais. Mas não apenas Deus quitou a sua dívida, mas foi lá na sua conta e fez um depósito de um valor infinito na sua conta. Toda a justiça de Cristo está na sua conta. Não só você não tem nenhuma condenação mais, você tem também um saldo positivo na sua conta, inesgotável, a justiça de Cristo na sua conta. Você está justificado. Isso é um ato legal, isso é um ato jurídico, isso é um ato forense. Não aconteceu dentro do seu coração, está lá no tribunal de Deus. É por isso que a Escritura pergunta assim: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Sabe o que significa isso? Não tem instâncias superiores a apelar, ou seja, o diabo não pode apelar a uma instância superior, o homem não pode apelar a uma instância superior, Deus é a instância superior, Ele é o supremo juiz, e foi Ele quem disse para você: você não tem mais culpa, você não tem mais dívida, você não tem mais pecado aqui, você tem aqui um saldo infinito na sua conta, toda a justiça do meu filho está à sua disposição, você está justificado. E eu termino. Quando Paulo diz assim: e aos que justificou, a esses também glorificou. Isso é algo aparentemente paradoxal. Porque a glorificação vira um verbo. E um verbo no pretérito perfeito. Quando você e eu sabemos que a glorificação dar-se-á apenas na segunda vinda de Jesus, que é um fato futuro. Como é que Paulo coloca um fato futuro como um fato consumado? Você poderia argumentar: será que Paulo errou teologicamente ou será que Paulo errou gramaticalmente? Nem uma coisa nem outra. É que como os planos de Deus são eternos, unos, perfeitos, na mente de Deus e nos decretos de Deus, você que creu já está no céu, já está na glória, já está glorificado. Não há a mínima possibilidade de você que creu no Senhor Jesus, foi nascido de novo, selado com o Espírito Santo, tem o nome no livro da vida, está guardado nos braços de Jesus, ser arrancado de lá. A salvação não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Aí vem alguns: não, mas isso é um risco, falar isso, a pessoa vai, é verdade, então, perde não, então vou viver minha vidinha, vou curtir a vida, vou aproveitar o que o mundo tem, já que não perde, deixa eu viver o que eu quiser viver, está tudo bem. Não é isso que a Bíblia ensina, não. Se uma pessoa pensa assim: vou viver minha vida então no pecado, já que eu estou salvo mesmo, é porque ela nunca foi convertida. Deus não nos salvou no pecado, mas do pecado. O salvo não faz provisão para o pecado, o salvo quer viver uma vida de santidade. Então, eu queria que você agora ficasse em pé e nós lêssemos com voz eloquente os versos 31 a 39, porque esse texto é como que a coroação desta mensagem de segurança que você tem em Cristo Jesus, tanto no tempo quanto na eternidade. Então vamos ler com voz clara, com voz eloquente, com voz sonora, para que isso ressoe nesse ambiente e penetre pelos ouvidos da nossa alma. Vamos juntos então, 31 a 39, vamos lá? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho,
antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Amém.